Game of Thrones versus O Senhor dos Anéis. Não, isso aqui não é uma briga de fandom. Eu como fã, adoro as duas obras, as duas sagas literárias são incríveis. Mas aqui eu quero mostrar em 3 pontos as principais diferenças entre O Senhor dos Anéis e Game of Thrones. Então vamos lá. Primeira diferença, tipo de escrita. A escrita do Game of Thrones, ela é crua, ela é cínica. O Martin, né, que é o autor, ele escreve Game of Thrones de forma às vezes sarcástica. Como ele está escrevendo personagens cinzas, ele dá uma escrita por vezes irônica para esses personagens. Tem até toques de humor muito bem feitos, aliás, no livro. Já a escrita do Senhor dos Anéis, ela é poética, verborrágica. O Tolkien, né, que é o autor do Senhor dos Anéis, ele está escrevendo ali uma poesia. Então tem muito mais discurso, tem muito mais frases de efeito, tem um elemento lírico que é muito presente nos 3 livros do Senhor dos Anéis e até mesmo no Hobbit. E aí chegamos no segundo ponto. Objetivo. Qual é o objetivo de Game of Thrones? Subverter a ideia de mitologia, mesclando isso com complexidade humana. O que o Martin faz? Ele pega todos esses elementos míticos e ele trabalha eles subvertendo esses elementos. Então, pro Martin, essa ideia de heróis e vilões ela não é tão certinha. E o garoto fazendeiro, que é ralé, que está destinado a ser rei, tem esse personagem de Game of Thrones. Só que o que o Martin faz com ele? Pega esse personagem e joga pra muralha. Ele joga pro outro extremo do trono. Tipo, não vai chegar perto do trono, não. Se for chegar só no final. Mesmo que tu esteja destinado a ser rei. E aí vai trabalhar um outro arco com esse personagem. Isso é só um exemplo de como o Martin pega elementos mitológicos e subverte ele. Já o Senhor dos Anéis está tratando de mitologia. O Tolkien faz uma escrita poética, uma escrita lírica, uma escrita lúdica. Por quê? Porque o Tolkien está interessado na mitologia. Então estamos vendo um conto mitológico sendo descrito ali no livro. O terceiro e último ponto é personagens. O Game of Thrones trabalha a moral complexa do ser humano. Então poucos personagens no Game of Thrones são maus ou são bons, purinhos. Não. A grande maioria é tudo cinza. Ou seja, pro Martin, a pessoa boa pode fazer coisas ruins e a pessoa ruim pode fazer coisas boas. E ele fica misturando isso o tempo todo, seja com os heróis, com os vilões, porque o Martin está interessado em trabalhar essa moral humana nesse mundo de fantasia. Então a gente vai ver vários personagens fazendo besteira, fazendo coisas erradas, só que ao mesmo tempo eles não são de todo mal. Aí os maus já fazem coisas boas. Ou seja, o Martin quer deixar a gente confuso entre tantos personagens complexos. O que o Senhor dos Anéis faz? Trabalha com arquétipos. O Senhor dos Anéis usa arquétipos. Ele está usando os extremos do bem e do mal. Então, no Senhor dos Anéis temos o Aragorn, que é o cúmulo do bem, e o Sauron, que é o cúmulo do mal. Por quê? Porque a ideia do Tolkien é uma ideia arquetípica. Ele está pegando o extremo do vilão e do herói e trabalhando isso na narrativa dele, que é mitológica. É para mostrar como 2 sagas de fantasia podem se diferenciar tanto, cada uma da sua própria